Estamos começando mais um Garagem 77 de São José do Mipibu para o mundo. To the world. Começando o mês de março, mês das mulheres. E hoje com quem, Alex? Faça as honras da casa. Com ela, que é da família de campeões, né? Lourdinha Senna. Eita, me arrepiei todinho agora. Isso te lembra alguma coisa. Né? E assim, estamos começando o mês de março muito bem. Né? A gente aqui para falar de você, sobre você e para você. E conhecer a sua história. Conhecer a sua história. Compartilhar essa história que é de São José, como diz o slogan do Garagem 77, pro mundo. O mundo, e que honra estar aqui nesse programa que eu sempre estou acompanhando. Isso aqui é líder de audiência, as pessoas curtem, compartilham, e assim, já está sendo uma referência. E para falar de mulher é uma responsabilidade muito grande, porque representar tantas mulheres fortes, empreendedoras, é uma honra bastante, e é uma grande responsabilidade. Para mim, falar dessas mulheres fortes que temos no município e através da educação empreendedora no nosso município. Só lembrando, viu, Alex? O slogan da gente é de São José para o mundo, surgiu de uma grande mulher, que eu vou deixar aqui um forte abraço, dona Kátia Harup, diretora das Indústrias Becker. Então, quando a gente fala de São José para o mundo, a gente está voltando no tempo, aquela época que a gente trabalhou na Becker junto. Mas, enfim. Me permita ela, né? Seu Edson José do Mipibu pro mundo. Desse jeito. Mas é muito bom ter Lourdinha aqui. Lourdinha que a gente conhece há alguns anos, acompanhou a trajetória, mas para quem não conhece, né, eu queria que você se apresentasse. Quem é você? O que é que você faz de tão importante para São José? Eu sou a professora, sou formada em letras, estou como empreendedora há mais de 20 anos no mercado. Dia desse, né? E a questão de ser professora, né, por vocação, e também empreendedorismo é por amor, por paixão, de transformar sonhos de muitas pessoas muito jovens. Então, trabalhar com o sonho das pessoas, isso me motiva a cada dia. Alex, tu foi professor na escola onde... Deixa pra lá. Isso é realidade. Agora a gente sai de roteiro e agora a gente é a gente mesmo. Momento, quinta série. Eu lembro da minha primeira aula. Você foi meu aluno, né? Eu fui teu aluno. Você chegou a ser meu aluno. Acho que você começou com o Joãozinho. Estamos falando da Megasoft Informática, né? Que agora não é mais Megasoft Informática. Megasoft Formação Profissional, que ela chegou em São José no dia 1º de agosto de 1996, que era uma sociedade, que era Helen Salles, era Sérgio, tinha Lira, Osias e outra pessoa, eu não lembro. Que Como é que dava certo? Tanto sócio assim? Era um sócio por computador. Um sócio por computador. E a Megasoft, na realidade, a primeira filial dela foi lá no shopping de Parnamirim. Assim que abriu o shopping de Parnamirim, tinha a primeira filial da Megasoft. Foi em Parnamirim. Depois, em 96, que veio para São José, teve na cidade de São Pedro. Tivemos também na cidade de Brejinha, também na época. E sociedade, assim, é um casamento. Então, se você não organizar as ideias, vai se quebrando. Então, assim, então pronto, aí a sociedade foi desfazendo e ficou só com o Helen. Você era professora ou já era sócia? Eu comecei como aluna. Olha, eu fui uma das primeiras alunas da Megasoft, tive o convite para trabalhar como secretária na Megasoft. Então, nessa época, a Megasoft já estava consolidada e também já no fundo do poço. A sociedade já tinha se acabado. E na época, na primeira gestão do prefeito Arlindo Dantas, teve uma parceria junto com a educação, com a Megasoft. Então, passou na sociedade e quando acabou, saíram muitos alunos. Foi aí que eu recebi o convite e peguei a Megasoft lá no fundo do poço mesmo, desacreditada, poucos alunos. Eu não acredito que Alex não era aluno, não era professor ainda, que era
Era Marcelo Paulista, Marcelo aí Paulista. tinha Henrique. E depois, aí chegou Alex, aí veio Seniro. Então, assim, a gente... Joãozinho e Robertinho Joãozinho foi dos primeiros. foi dos primeiros, Eles foram os professores pioneiros. Robertinho e Joãozinho. Foram os primeiros professores da Mega Sorte, foram eles. Eles foram os meus primeiros professores, né? O meu primeiro contato com o computador, aquele monstro enorme, branco, tubo de imagem. O 486, não é isso? É, 486, isso, era o tubo. O Windows 3.1. O 3.1. É o Lotus, que não era Excel, era Lotus na época? Não, acho que já era tinha, Excel, já, né? já tinha Excel. Já tinha Era Excel, Excel, mas né? eu fiz o MS-DOS. O MS-DOS. Era, tinha a DIR, né? Isso, Tribe, Copy. Aí quando chegava lá no final do Windows, era um programa que chamava Edit. A tela ficava azul. A gente ficava todo feliz, porque já tinha mudado a cor, porque a gente via tudo preto. Era como passar de fase, né? Tela azul, isso, a tela, quando o Windows dá pau. E pronto, Minha primeira aula na Megasoft com o Joãozinho, né? Aí eu lembro que acho que alguém perdeu a chave e a gente teve que pular o muro do estadual para ter essa primeira aula, né? Aí depois veio o Robertinho botava a gente para jogar aquele jogo do cabo que jogava flechinha do balão. Eu lembro. E a Wolf 3D, que eu era viciada. Mas isso não era na sua época. Não, foi antes. Foi depois, você veio né? depois disso. Pronto, aí veio... Isso era na época que você era aluna. Eu era aluna. Né? Era aluna. Na época eu era aluna. Nossa, era E tu foi professor na época que ela foi aluna? Ou... Não, eu fui professor na época que Lourdes já era secretária. Sim. E eu era professor, acredito que à noite. O meu professor foi Luiz Henrique. Ele só foi embora, não mora mais aqui. Marcelo dava aula de manhã, ou era de tarde, e aí ele tinha um outro professor pela manhã e eu ministrava à noite. E você foi à noite? Foi à noite. Acho que era nos sábados. Ia turma sábado à noite. Né? Eu tinha uma colega minha, a primeira colega nossa, inclusive, que certo, eu me inscrevi lá na aula de informática. Eu já não lembro eu acho que já era com você. Mas eu tô nervosa porque eu não sei nem o que é o computador. Eu disse, não, eu vou com você. Aí quando chegou lá, aí o professor explicou tudo, fez, pega o mouse. Aí ela pegou o mouse e fez desse jeito. Beija da Lúcia. Escapou. As histórias aí jurássicas daquela época, né? É verdade. Mas aí... Muita resenha e muita saudade também, assim, porque foi muito boa. Você foi aluna, aí depois foi secretária. Foi secretária. Aí assumiu a Megasoft. Aí já foi outra história. Então a gente, em 2001, o que você fazer diante de uma universidade? Tem uns que choram. Tem uns que choram, então... E outros que vendem lenço. Lembra aquele ataque que teve das Torres Gêmeas? Sim. E do outro lado estava a diversidade. Então, no dia 18 de setembro de 2001, eu recebi, bem cedo da manhã, a notícia do arrombamento dos computadores. Sim. Se você lembra, então eu estava em casa, dona Nininha, que trabalhava na escola, era viva nessa época. Ela chegou bem assustada, falou, Dia, arrombaram tudo, está tudo arrombado lá. E do jeito que estava, eu fui, mas eu achando que estava arrombado. Quando eu cheguei lá, quando eu virei o corredor, vi o portão cortado. Aí quando eu cheguei lá, não tinha nem um computador. Levaram todos os computadores. Eu lembro como se quando o mundo tivesse desabado. Sem chão. E eu coloquei, aí eu botei na minha mão, na minha cabeça, eu lembro, digo, ai meu Deus, levaram tudo. Eu fiquei branca, dizem que eu fiquei branca. Então aí nessa época, o Tamires era o diretor, a gente liguei para o dono, ele era o dono na época, aí tinha que fazer aquele BO. Então, para dizer que não deixaram um computador, porque os monitores, não sei se vocês lembram, aqueles tubão. Isso. Então, na época eram 6 computadores. Então, eles deixaram só um computador e o ventilador. Levaram scanner, impressora, e na época levaram 5 computadores. Eu acredito que o carro não cabia todos os computadores por causa daqueles monitores. Monitor. Então, aí é uma longa história. Então, depois disso, eu lembro que eu não pensei em parar, não. Quem disse que eu pensei em parar?
nas adversidades a gente encontra oportunidades. Então, na época, minha irmã comprou um 486, Marilene, uma amiga minha, emprestou um computador que ela tinha, então de 6 a gente ficou com 3 computadores. E eu lembro até uma aluna, como hoje, ela vinha chegando com o livro para assistir aula, eles levaram todos os computadores, não tinha aula. Então a gente continuamos, então a gente dividiu as turmas. Eu lembro que na época também tinha Luiz Carlos, já era um dos nossos instrutores, ele tinha dado aula em Areis. E a Eliane, que é a filha de Braulio, ela tinha fechado a escola em Areis. Então ela me convidou para tomar conta da escola lá. E eu perguntei assim, por que você não me aluga os computadores? Ela alugou os 3 computadores. Eu lembro que Mundinho, ele trabalha na Besta de Junho. A gente saiu depois que eu dava aula no estadual, era professora estadual à noite. A gente saiu de 11 horas naquelas vans para buscar esses computadores. E outra coisa, como eu não podia tomar autonomia para nada, as pessoas das escolas reclamavam. Esse curso vai continuar aí, não paga água, não paga energia, mas eu não podia tomar atitude que eu não era dona. Então, nessa época, os computadores estavam alugados. Então, nós alugamos os computadores e continuamos. E não para por aí. Fomos na diversidade, porque é difícil você trabalhar com educação, e numa fase dessa época não foi fácil. Então, quando foi na primeira transição de governo de Vilma Farias, eu acredito que foi em 2002, eu estava lá, chegou um oficial de justiça do estado, com o Beto, que era o diretor. Beto chegou, ela responsável. Ele olhou para mim e você falou bem assim, você tem 1 mês para desocupar a sala. Mas antes era muita denúncia, o pessoal ia para a Secretaria de Educação, ia para a Direct na época. Aí também, como diretor, falava assim, enquanto eu estiver aqui, eu seguro. Então pronto. Então quando ele falou, eu voltei para casa, aí falei para os meus pais, pediram a sala. E eu pensei, aonde é que eu vou continuar essa história? Eu lembro que na época só tinha o Free Point, um comércio aqui, e eu acho que o aluguel era bem alto. Na época era R$150, eu acho que equivale, o aluguel hoje é quanto no centro da cidade? R$1.500. Por aí. Mas mesmo assim eu digo, eu vou procurar, eu não vou desistir, com pouco eu ainda vou lá. Então, aí eu lembro que quando eu volto, que lá em casa, não sei quem lembra, era uma bodega, como chamava, tinha um totó, tinha sinuca. Joguei muito totó ali. Joguei totó. E nessa terra estava servindo depósito, a gente já não estava mais com comércio, e lá tinha muitos livros. Eu lembro que meu pai era vivo, quando eu voltei, meus pais, os pais, a família da gente, é tudo na nossa vida nesses momentos. E quando eu volto, meu pai estava tirando os livros da biblioteca para organizar o espaço. Pronto, aí toda a família ajudou, até os vizinhos contribuíram. Então Bacana, né? A gente fez o mutirão, meus pais ajeitaram, na frente é uma telha brasilite, a porta era de tábua, como o pessoal. Meu irmão, como marceneiro, fez uma porta, e a escola, a gente também com os vizinhos, a gente foi, fechamos onde tinha o ar-condicionado, onde tinha a parte de vida, a gente foi, procuramos lá nos matos as janelas, e meu irmão consertou, a gente colocou do jeito que entregamos e recebemos, a gente entregou, porque estava na minha responsabilidade já a Megasol. Então a gente colocou as portas, deixou tudo do jeito que estava antes. Ela estava na sua responsabilidade? Já estava na minha responsabilidade. Já era proprietária? Já era proprietária. Porque os computadores eram alugados. É isso? O espaço já não era mais de Hélio, então o espaço era dos meus pais. Chegou para ela sem ela perceber, pegou a bomba chiando então foi como ele desarmou. Viu. Então, como ele viu que computadores não tem espaço, ele abriu mão e deixou na minha responsabilidade. Pronto, aí a gente foi, meu irmão fez as portas, a gente pegou a parte que tinha lá, fizemos as portas, e meu irmão fez a arquibancada, e tinha os computadores que nós trouxemos do estadual. E quando foi em 2003, aí fui abrir CNPJ, porque a gente tem que fazer as coisas certas, porque
com meio de uma fiscalização. Então, quando foi dia 3 de dezembro de 2003, aqui eu coloquei, abri o CNPJ, que não tinha MEI naquela época, era como microempresário na época. Então foi a história, os computadores eram alugados, passei muito tempo pagando aluguel, mas depois, em 2007, eu lembro que eu fiz empréstimo no Banco do Nordeste, comprei computadores, fui inovando, e fomos crescendo, aumentando, a demanda aumentando, e a gente começou a receber pessoas de Areias, de Nísia, a gente tem muita gente da Redondeza. Então, e teve uma época, não sei que vocês lembram, tinha uma escola lá no Municipal. Como a nossa parcela fosse R$20, o dele era R$15. Você sabe que muitas pessoas, eles valorizam mais quem é de fora do que da casa. Então, nessa época, foi uma época bem ruim, mas quem sustentou a Megasoft foi os alunos de Urucará, os alunos de Areias, os alunos de fora. Então, quando o povo daqui fazendo esse curso era de fora, o povo de fora vinha fazer curso na Megasoft. Você vê, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui sobre ser empreendedor é complicado. Ser empreendedor em São José é desafiador. É desafiador. E Lourdinha, uma das coisas que eu me lembro muito, e acredito que dentro do tempo que a gente quer colocar, não sobre o tema em si de empreendedorismo feminino, né? Porque eu vejo, eu não sei, é de mim assim, eu não faço uma leitura diferente do homem e da mulher que empreende. Porque para mim ambos têm essa capacidade de poder empreender, mas a gente sabe o quanto esse tema ele é importante para a gente trabalhar ele cada vez mais como forma de valorização, de valorizar ainda mais aquilo que para mim eu não considero sexo frágil. Eu considero sim toda essa força biológica, intelectual, como você colocou no começo. Talvez quem lhe conheça hoje vai pensar assim, ela nasceu com a sorte de sucesso, porque ela vai olhar para você, para as unidades da Megasoft, vai ver uma empresa bem estruturada, bem destacada, referência no comércio local. Mas uma coisa que eu lhe conhecendo já aí há quase 3 décadas, né? Porque nós somos bem novos ainda, né? Desde bebê. Desde bebê. Há quase 3 décadas, e quando eu lhe conheci ali, você sendo secretária da escola, para mim existia um comportamento que já fazia diferença, que é o sentimento, não só o sentimento, mas o sentir e agir como um dono. Porque os donos naquela época, eles eram ausentes daqui. E a escola ficava na sua responsabilidade. Então você era responsável por tudo. Pelo atendimento, pelas vendas, pela gestão financeira, pela manutenção dos equipamentos, pelo atendimento, coisas. Por manter a sala limpa. Manter a sala limpa. E você trazia isso como se aquilo fosse seu. Vestia verdadeiramente a camisa da empresa. Isso. Então, isso para mim, hoje, olhando e entendendo, por exemplo, né, eu tenho falado muito no meu blog da startup, falando muito sobre cultura. Essa é a cultura hoje da Megasoft, ela vem desses dias. Entendeu? Porque você formou a empresa dessa forma. Então, se alguém, me corrija se eu estiver equivocado, né? Se alguém for hoje trabalhar com você, tem que pelo menos ter esse mesmo sentimento e pertencimento em relação à Megasoft de formação profissional. Não é isso? Vestir a camisa da empresa. Eu vesti a camisa, mas eu não pensava em um dia ser proprietário. Eu gostava de resultados. Eu não sei, coisa. Só queria fazer o que tem que ser feito, né? Quando a gente faz a coisa com gosto, com amor, com ênfase. Assim, o dinheiro é bom, mas você tem que fazer sucesso. Porque fazer sucesso até é fácil, mas manter o sucesso é difícil. Alex, muito difícil isso me lembra muito a nossa trajetória na indústria Becker. Né? Como a gente tinha o mesmo pensamento que Lourdinha tem, a gente só tinha hora para entrar e a gente não se importava, a gente queria trazer o resultado e cumprir as missões que nos eram dadas, né? Quando mandaram a gente organizar um workshop para 60 pessoas e perguntaram, vocês fazem? Fazemos. E eu saí da sala e disse, Alex, o que é workshop? A gente topava, a gente só queria um desafio, a gente só queria um duvido para a gente fazer a coisa acontecer. E hoje, assim,
eu trabalhei 10 anos, trabalhou quantos anos já? 3 anos lá. Mas assim, a liberdade, a abertura de portas que a gente tem numa empresa que a gente trabalhou, isso é resultado de como a gente foi profissionalmente dentro daquela empresa, de como a gente vestia a camisa, de quanto a gente entregava mais do que se pedia. E hoje em dia, eu oriento muito a Ayrton, que está começando a carreira agora, está com 19 anos, trabalha, ele se entregue sempre mais do que lhe pedem, não se importe com o julgamento das pessoas que vão dizer é babão. Não é. É ser profissional, é entregar mais. Para falar vai ter muita gente, né? Para ajudar vai ter pouca. E você falando assim, passa um filme na cabeça, né? Passa um filme na cabeça. E a gente tinha o que ali? 19, 20 anos de idade. 19, 20 anos, 19, 20 anos. Mas já com essa mentalidade. Mas tem uma coisa, Gordo, que é interessante e que Lourdinha falou pra gente aqui. Tem uma questão, uma coisa que eu acho bacana na cultura japonesa, né? A gente conhece, praticamente muita gente conhece aquele programa 5S, né? São 5 conceitos que você pratica no teu dia a dia e é uma coisa de tanto tempo já, mas que ainda precisa ser praticada para que a gente tenha, por exemplo, um bom atendimento, como foi a questão do episódio passado. Mas o que me encanta na cultura japonesa é que os valores que a gente vê no trabalho, eles vêm de família. Sim. Né? Então, a gente se esmerava, a gente aceitava, porque na época lá, em 1998, 99, quando a Becker se instalou aqui, o que a gente tinha de empresa que conectasse a gente com o mundo? Era só a indústria Becker naquela época, de estrutura grande, né? Quantas vezes eu não fui para São Paulo por conta da Becker para ajudar na organização, na inauguração da escola de limpeza lá também. E para mim, o quanto eu aprendi naquela indústria, eu digo sempre, né? Eu aprendi sobre logística nas indústrias Becker. E se apaixonou pela logística. E me apaixonei pela logística, né? Então, quando eu fui professor de gestão e negócio, que eu tinha algo voltado para logística, eu consultava os livros como referencial teórico, mas o meu aprendizado foi aquele lugar. Na prática. Né? Então, eu me lembro de uma consultora que trouxe um grupo de empresários para conhecer. Eu apresentei a empresa toda, como funcionava, falando tudo como era, e no final a consultora falou assim, nossa, você fez faculdade de logística onde? Eu falei assim, eu não fiz faculdade. Foi o dia a dia. E assim, por que a gente viveu aquilo? E a gente vive muita coisa hoje? Porque a gente traz valores que foram aprendidos na família. Eu na minha terra, você na Fazenda Cametá. E Lourdinha falou isso. Na hora que você passa por um momento desafiador, a família estava ali com você. Seu pai tira o negócio dele para agora passar um negócio diferente para a próxima geração, que foi você. E isso é o que faz a gente suportar grandes tempestades. Com certeza, é o nosso pilar, né? Família é o nosso pilar. E você fala, Marquinho foi lá e fez a porta, né? O outro foi lá, puxou. Aí Silvana foi, comprou o computador, todo mundo apoiou. E é legal ver como hoje, né? Naquela época ela era pequena, eu fico tirando onda dela por causa disso. Rayane, que está aqui perto hoje, né? Empreendendo também, ou seja, o quanto, na verdade, o empreendedorismo ele está passando de geração para geração, e isso traz como um vínculo muito forte o valor família. Né? O valor família. E assim, e você se torna referência por tudo isso. Você é referência para a gente, como mulher que empreende, pela tua história. Né? Por a gente ter feito parte dela, de certa forma. Aí né? a gente se torna... A gente conheceu de perto. A gente se torna honrado nisso, né? Porque a gente, lá no comecinho, estava junto nesse processo. Eu andava com disquete na rua para o povo ver que eu estava mexendo no computador. Sim, disquete bota discretamente depois de você editar a imagem do disquete. E eu tinha, até um tempo desse, eu tinha um disquete que era maior. 5/4. 5/4, que ele era fininho. De um lado, era bem fininho. Até o tempo desse eu tinha um disquete. A gente tinha Mas tinha. A gente não usou mais tinha. Cara, quando eu fiz curso, que eu morava em Santos ainda, que eu fiz curso de informática, era a introdução ao MS-DOS, era o WordStar, era o WordStar, que é o Word hoje, era o editor de texto no MS-DOS, né? Então você queria dar por exemplo, hoje tem comandos tipo o MS-DOS que você utiliza no WhatsApp, que naquela época a gente utilizava. Então você, para fazer um negrito, você dava um comando,
Acho que era um circunflexo N, escrevia a palavra e fechava com circunflexo N para quando fosse imprimir ficar negrito. Hoje no WhatsApp você bota asterisco, escreve asterisco, isso é um negrito. Então é meio que uma codificação. Vem lá da base, né? Vem lá da base, né? E naquela época a gente tinha disquete de 5/4, aí depois veio o disquete de 5/4 dupla face, você gravava dos dois lados, que era um negócio grande, assim. Aí depois a grande revolução, um disco menor, gravava só de um lado e com maior capacidade de armazenamento. E por que, mas você sabe por que os disquetes existiam? Não. Porque não existia HD nos computadores. Só pra gente. Aquele bicho daquele tamanho não tinha um HD. Tinha um HD E você, para instalar um programa, acho que eram uns 10, eram uns 10 disquetes, tirava um, colocava outro. Você passava um dia para fazer a instalação do Windows. Numa máquina. A gente ouvindo e batendo esse papo, a gente começa a imaginar assim que nós somos a última geração analógica, né? Que passou por tudo isso, que viu a evolução da informática, dos computadores. E depois disso vieram os CDs. Aí já tinha, na época do Windows já precisava de HD, né? Mas aí você tem cara, é legal você olhar para uma empresa que passou por tudo isso, né? E hoje a Megasoft não é mais Megasoft Informática, né? É Megasoft Formação Profissional. E o que você... lógico, tem todo um processo de inovação também. Empreender não existe sem inovar. Em 2009, sem contar que em 2009 a gente fez uma parceria de sucesso com o Byte, que é um sistema de ensino, que é de São Paulo, que até hoje nós temos esse sistema, deu super certo. E a gente antigamente a gente tinha só o curso de informática e precisava do professor na sala de aula, e hoje não. A gente tem um instrutor para acompanhar e a gente recebe vários cursos, como operador de caixa, secretariado, a gente tem curso de ChatGPT, tem de IA, a gente tem um curso de inglês e eles sempre estão inovando. Então essa parceria foi muito boa, foi um tiro que eu não conhecia esse sistema e deu super certo. Até hoje eu tenho esse sistema. Então, assim, hoje não tem formação de turma. Antes nós perdíamos alunos porque a gente precisava formar uma turma, na época, 9 alunos. Aí, o que acontecia? Eu ficava esperando, então tem alunos que não aguentaram esperar, eles queriam começar de imediato. E hoje não, você faz a matrícula, imediatamente você já está começando seu curso. É um sistema que ele mesmo vai... Isso, é o sistema. Todo aluno vai guiando, todo aluno tem a sua senha, tem o seu login. E no caso, o aluno falta aula. Ele, quando voltar, ele continua onde ele faltou. Não tem essa questão. Se você não entendeu, não aprendeu, você repete a aula. Cada aula tem um teste de conhecimento do aluno. Então, quando o pessoal fala bem assim, qual a duração do curso? Cada aluno tem um ritmo e desempenho diferente. Vai dentro do tempo de livro, porque você sabe que pedagogicamente nem uma boa qualificação você aprende do dia para a noite, que é prática, treinamentos e o tempo ele voa. A pergunta, se você não fizer nada, o que vai acontecer daqui a um ano? Daqui a pouco já é Natal, e quando a gente está fazendo algo produtivo, o tempo passa mais rápido ainda. Está passando muito rápido. Passa rápido. E além das ofertas da OnByte, o que você mais trouxe de Sim, aí eu falei que no ano passado, no ano passado vai fazer 2 anos, a gente abriu a nova unidade em Brejinho, a gente tem a nossa filial em Brejinho, vai fazer 2 anos agora em maio, está dando certo também em Brejinho. Em 2002 nós fizemos outra parceria que deu super certo também, que é a parceria com a Uninasal. Nós somos um polo de referência, a gente já ganhou título de melhor polo do estado e 3º da região Nordeste. Tem lá o desafio lá, e eu tenho esse troféu lá. São José sempre se destacando, né, em vários aspectos aí, né? É verdade. No esporte, na educação. Bacana. Isso aqui para São José é muito bacana. E a gente não tem só alunos, a gente tem alunos de Parnamirim, de Natal, de Goianinha, de Brejinho, de Areia, a gente tem alunos de toda a região. E o carro-chefe hoje é o curso de pedagogia,
Porque hoje você fazendo pedagogia, para quem quer uma oportunidade de mercado de trabalho, você faz a matrícula e já consegue uma bolsa. Então ele consegue com essa bolsa, ele consegue pagar a faculdade e ter uma rendinha extra. E além de estar buscando conhecimento. Isso é o mais importante. E depois de educação física, o nosso segundo curso mais procurado é o curso de educação física, devido às nossas aulas práticas que nós temos. Nós ofertamos também. Eu acho que esse aí eu vou me inscrever. Eu estou precisando. E está dando super certo essa parceria, que no caso nós sabemos que a Uninasal, né, é referência nacional pela qualidade de ensino. E com tantas parcerias, tantos fechamentos aí de parceria, quem sabe não vai surgir uma parceria com o Garagem 77? Anota aí, viu, Alex? Fazer uma visita técnica lá. A Megasoft, formação profissional. Lurdinha, o que te fez, como empreendedor, eu sei que a gente sempre está conectado com o mercado, vendo as mudanças e tal. Compreender, por exemplo, você implantar um sistema da OnBite é tranquilo, mas o que te fez buscar ser um polo de educação em nível superior, de ensino superior? Muitas faculdades nos procuravam e eu tinha medo, porque antes, como a gente tem a parceria com a OnBite fez uma parceria com a UniBTA, que é uma faculdade de São Paulo. Então a gente teve que ir para São Paulo para esse treinamento. E quando chegou aqui, foi uma época que a educação não estava boa na questão de faculdade. Então não deu certo com essa UniBTA, que as pessoas estavam desacreditadas na educação. Então, eu não quis mais. Então, não só como a Uninasal procurava, e eu não queria, né? Então, chegou um casal, chegaram pessoalmente de Recife e procurando para parceria. E eu perguntei, mas por que vocês nos procuraram com tanto curso aí bom? Então, eu não sabia. Disse, olha, porque a Uninasal de Natal nos indicou que o curso de vocês está no ranking de melhor curso da região. Por isso que a gente procurou, pela referência, a gente faz pesquisa. Eu digo, eu não sabia que a gente estava no ranking. Então, foi uma indicação de outros, pesquisa de Google, esse casal, que é do Centro Educacional de Recife, chegou. Aí eu vou aceitar o desafio. Eu aceitei, eu já tinha 20 alunos matriculados. De início não foi fácil. Depois de 2 anos que a gente bombou. Mas eu não desisti. Eu digo, vou insistir aos pouquinhos. E hoje a gente é campeão de matrículas. Então, mas isso é tudo persistência, não desistir, acreditar, porque o desafio vai sempre aparecer. Então, desse desafio que a gente vai encontrar oportunidade e não desistir, porque a gente tem que fazer dar certo. Quando a gente quer ter um propósito, a gente tem que insistir e fazer acontecer. A gente sabe, é fácil? Não é fácil. Hoje tu tem ideia de quantos profissionais você botou no mercado de trabalho? Pela Megasoft Informática, mais de 15 mil pessoas foram encaminhadas. Por que eu falo? Porque depois que quando eu comecei na Megasoft, eu comecei a colocar aluno 01, 02, 03, só que eu já comecei em 2003, já tinha passado, porque quando fez a parceria com a prefeitura, quantos funcionários foram? Ali, talvez naquela época, em 96, 97, 98 mil pessoas, talvez? Então, mais de 14 mil pessoas que passaram pela... E você foi uma pessoa que passou pela Megasoft? Eu acho que quantas, você... Se na década for 05, na Megasoft tinha que ser for 05, 010. Por aí. E o interessante de tudo é que hoje, quem procura a Megasoft é o quê? Os pais de nossos alunos. A gente está sendo a segunda geração. E, no caso, o pai fez o curso, está inserido e está matriculando. Pronto, quando eu saí daqui, porque tinha um pai, que já foi aluno e veio fazer a matrícula do filho. Então, isso é gratificante. Pessoas que inserem no mercado de trabalho estão lá. Então, se não tivesse o pai não estava matriculando o filho. Então, a Megasoft está sendo feita. É tanta coisa que a gente, às vezes, não faz tantas propagandas assim, porque a melhor propaganda é o boca a boca
e aluno satisfeito com o resultado do E nosso a trabalho. hereditariedade ainda está passando de pai para filho, né? A Mega Sorte esse ano vai fazer 30 anos de existência. A gente então, fala 3 o décadas. negócio passa de pai para filho. Nesse caso, o estar naquele ambiente, né, o ser cliente é de pai para filho. Tu já parou assim para pensar qual é a sensação de caramba? Eu já formei mais de 14 mil pessoas, já inseri no mercado de trabalho, já qualifiquei, né? Qual é o sentimento? Esse é o combustível, né, para me acreditar, para mim estar lá batalhando, porque ver uma pessoa trabalhando através da educação, isso nos emociona como pessoa. E é o resultado do sucesso, e nada melhor do que a gente trabalhar com resultados positivos. E vendo a outra geração Estão chegando, porque também querem alguma coisa. Porque hoje, muitos jovens, eles não querem se qualificar. Eles já eu acho que eu já sei, não. Até uma criança de 7 anos, 8 anos, ele sabe, mas tem a técnica. Eu vou no YouTube. No YouTube você não tem disciplina. Você não tem limite. E quando você faz um curso, você vai aprender todas as técnicas, tem um direcionamento passo a passo. correto. E você vai aprender aprender a ter postura, uma formação profissional. A gente ensina eles a ter responsabilidade, não faltar aula. Caso eu diga assim, está chovendo, eu não vou. Eu digo, quando você estiver trabalhando, você vai deixar de ir para o trabalho devido à escola? Devido à chuva? É isso? Não vai. Então, assim, a gente tem que ensinar o aluno a ter responsabilidade. Quando você é um bom aluno, você vai ser um bom profissional. E o bom profissional, ele nunca vai estar desempregado. Verdade. O que você disse agora me lembrou, eu até pude, assim, ouvir a voz, né? Não importa quem você seja, onde você esteja, tudo que você fizer, faça. Que a sua meta seja força, determinação, faça tudo com amor e tenha sempre fé em Deus. E um dia você chega lá. E um dia você chega lá. De alguma forma você chega lá. E eu conheço essa frase. Esse finalzinho. Então, assim, isso foi dito por Ayrton Senna, né? Isso mesmo. E ele só foi quem ele foi por conta dessa crença. E essa palavra, para mim, esse que ele diz, traz um conceito totalmente diferente sobre o que é meta. E tudo que você está trazendo me lembra muito e conecta muito isso, né? Porque quando a gente fala de meta, a gente está falando, tantos mil alunos, tanto de faturamento. Também números, né? Mas a meta, ela vem de uma forma, declarada de uma forma subjetiva, mas que para mim faz muito mais sentido. E Lourdinha, acho que por você ser cena, né? Também, mas você falando me remeter a essas palavras, né? Como é para você olhar essa construção, né? E aí a gente entra um pouco dentro do assunto também, você sendo mulher, não que a gente entenda que existe uma limitação, que para algumas mentes aí existe limitação, e como eu te disse, eu não vejo nenhuma limitação nesse aspecto, pelo contrário. Eu sempre gostei mais de trabalhar com as mulheres, né? Eu tenho 3 filhos, eu tive um filho homem, né? Tenho 3 filhas, aprendo muito ainda com elas. Todo esse processo que você vivenciou, você sendo mulher, o que você enfrentou, não de você, né? Eu sei que a gente se encontra em alguns momentos com as nossas limitações, né? O medo bate na porta, de repente faço ou não faço, meu Deus, e agora? Bota a mão na cabeça, dá vontade de chorar, chora para deixar aí, mas continua, né? O que você encontrou na tua jornada, se você encontrou algum desafio sendo mulher? Por parte dos outros, né? Não por teu. Porque o teu você vai mais longe ainda. Porque a mulher, às vezes, ela é mais sensível, né? Então as pessoas acham porque é mulher, né, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Então a gente tem que, assim, acreditar, porque a minha área, como a minha área é na empreendedorismo, na área da educação, né, é um desafio? Mas o que me faz eu continuar? Ver pessoas, quando chega um aluno, né, desconfiado, lá, né, desconfiado, inseguro, e ele sai dali satisfeito e está inserido em mercado de trabalho, isso aí não tem preço, porque é o resultado de todo o trabalho que é feito. É difícil você trazer um jovem
para falar para ele que o caminho é a educação. Que a educação, quando você, no caso, você tem conhecimentos da educação, você não transforma só a sua vida, você transforma de toda a família e de outras gerações. Então, é desafiador? É, mas quando a gente tem um propósito para querer mudar a cabeça das pessoas, é fácil? Não é fácil. Mas a gente mostrar aqui o caminho, que o melhor caminho para que você queira ter alguma coisa na vida é através do conhecimento. Então, a mulher que ela quer empreender, ela não vai encontrar nada pronto. Não existe um momento perfeito para você começar a empreender. Não vai. Então, vá, está difícil? Vá. Comece por você. As dificuldades vão acontecer, mas tenha foco, tenha fé. E às vezes as pessoas, quando começam a empreender, você sabe que a gente tem 2 gavetas, né? Isso na nossa empresa. Tem o quê? A pessoal e o quê? E a da empresa. Há muitas pessoas, quando está começando, ela começa a misturar essa gaveta. Vamos supor, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Aí tem pessoa que pega o dinheiro da empresa. Tudo bem. Você vai para salão, vai comprar carro, vai comprar imóveis. Vai comprar pão, vai comprar batata. A questão é o seguinte, você pode fazer? Pode, mas tire teu salário, né? Mas deixe o teu caixa da empresa. Então, muitas empresas, elas quebram em 5 anos por causa de quê? De uma boa organização. Então, as pessoas misturam, está dando certo. Então, a gente tem que investir de onde está saindo. Muitos empresários não fazem isso, mistura as gavetas. A gente tem que ter as 2 gavetas. Isso aí, às vezes, não dá certo devido a isso. Então, a gente tem que ter essa gaveta, tem que deixar o dinheiro da empresa e investir dentro da empresa, investir de onde está saindo. Então, infelizmente, muitas empresas chegam a fechar devido a que não tem esse planejamento. Isso é muito importante para quem está começando, deixar sua gaveta lá da empresa. Separar, tem que separar. Você tem que separar. Fazer uma boa gestão, né? Fazer a gestão. E uma coisa que vem do que você fala, assim, a persistência ela é fundamental. A persistência é o caminho do êxito. Vai ter dificuldade, mas persista, acredita e tenha foco que vai dar certo. Gostei disso, viu? A persistência é o caminho do êxito. Anotou aí, sim? Se na alameda de um caminhão fica massa. Muito bom. Lourdinha, você deu uma aula de gestão agora pra gente. Nessas suas falas. Bater um papo com Lourdinha sempre assim. Eu lembro de alguns eventos que a gente teve presente lá na maçonaria mesmo. Da maçonaria. E lá. Depois na Secretaria de Educação. Presenciei um evento de Lourdinha, onde acho que o cerimonialista atrasou, Lourdinha super nervosa, e ela agiu exatamente o que ela disse aqui agora. Essas dificuldades vão surgir. E ela foi lá, respirou fundo, pegou o microfone e deu um show. Aquele evento ficou marcado para mim. E ali foi um evento de 20 anos, né? Foi de 20 anos. Esse ano vai ter evento de 30 anos? 30 anos. Você vê, um evento há 10 anos atrás que me marcou. Me marcou justamente pelo que ela está dizendo aqui. Pela persistência, pelos desafios, pelas dificuldades, e ela respirou fundo. E você, quando vai fazer um evento, você faz, será que vai dar certo? Eu vou fazer. Aí fica aquela aflição, vai dar certo, não vai dar certo? Frio na barriga. Será que os convidados vão vir, não vão vir? Será que vai atender as expectativas? A gente vai na fé, vai com medo. Vai com medo. Vai com medo, porque o medo sempre vai aparecer. Vai ter medo, mas vai com medo. Porque se você não tiver foco, se você não persistir, nada vai acontecer. Deu errado, mas tu aprendeu uma lição. Né? E a gente aprende muito com os erros. A gente vai aprendendo, todo mundo erra. Todo empreendedor erra. Mas esses erros nos faz aprender para não errar. E se a gente não errar, a gente vai acertar? Como é que a gente vai aprender? O erro faz parte. Né? Todo empreendedor, principalmente no início, porque vem aquela angústia, vai dar certo, não vai dar certo. Tá certo, acredite, faça, tem o seu potencial, acredite que vai dar certo. Mas se você
começar, não vai dar certo. Se você está dizendo que não vai dar certo, quem somos nós para dizer que vai? A gente pode incentivar, mas a tua força de vontade vai estar dentro de você. A gente pode incentivar, mas quando se quer, a gente consegue. O desafio sempre vai aparecer, todos os dias é um novo desafio. Busque conhecimento, porque é através do conhecimento que você vai levantar suas vendas em qualquer área. E mudar a sua realidade. E como a educação não transforma a minha vida, transforma a vida de outras pessoas. A educação muda destinos. E é isso tudo. E ela nem é Clarice Spector, porque Clarice Spector aprenderia com ela agora, viu? Tenho que a vida, nós somos eternos aprendizes, e cada dia a gente aprende algo novo. É verdade. Está aqui, de ontem recebi o convite, eu vou. Isso aí foi um desafio? Foi. A gente não preparou nada, assim, mas é difícil dar o não. Né? O não a gente já tem, né? Mas a gente precisa dar o sim. Então, mas essa é bem a linha do Garagem 77 da gente, é justamente essa. A gente não gosta de roteiro, a gente gosta de sentar e bater papo. Né? Às vezes a gente até começa, mas depois a gente fica à vontade, se solta, rola uma quinta série, né? Uma zoação, mas a gente sempre consegue, através dos nossos bons convidados, trazer um entretenimento, trazer uma informação para quem acompanha, para quem está vendo os cortes no Instagram, né? E aí a gente pede para curtir, comentar e compartilhar. É assim aí. E ainda botar o sinalzinho lá do alerta, né? O sininho de alerta. Mandar aviãozinho. Tá conectada, né? Tá conectada. E assim, hoje a gente separado na rua e ser cumprimentado, as pessoas dizem, eu vi o programa com Lourdinha, eu vi o programa com Carlinhos, com seu Paulo da Estação. Cara, isso é muito gratificante. Talvez seja a mesma gratidão que a gente tem, que você tem quando vê seus alunos profissionais no mercado. Cada um tem sua história, né? E a gente gosta justamente disso, de contar histórias e compartilhar histórias. E é bacana porque, assim, embora nesse tempo aqui as pessoas elas conhecem um pouco mais, vão conhecer um pouco mais sobre você, vão entender bem essa história de sucesso, né? Então, assim, o sucesso ele tem um resultado financeiro, mas do que você traz, assim, tem muito da força, da persistência do que foram esses 30 anos, né? De Megasoft. E quantos desafios, nós passamos nesse 30 anos. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Fique chateado não, viu? Com você que eu vou falar agora. Eu mando mensagem, ele não me responde. Agora, ela manda uma mensagem, ele vem palestrar no evento de aniversário da Megasoft. Quem é? Quem é? Não vou nem dizer que ele tem uma rede de lojas de tecnologia. É uma pessoa muito humilde, ele é uma pessoa muito humilde. Ele corre? Ele corre todas as corridas que tem no Rio Grande do Norte. E o dinheiro não mexe na cabeça, não. Ele é humilde, a hora que você falar com ele... E se você topar, ele vem. Tem um convite. Aí teve um convite, um amigo meu, perdeu o contato dele, me deu uma palestra lá na Unassal. Se é amigo do Rio, é meu amigo. Ele foi palestrar na Unassal. Diga aí, a Frânio, vem aqui. Se você não atender os meninos... A Frânio, o próximo convidado que vai estar aqui é você na Garagem 77. Olha, quem tá convidando, aqui é ela, viu? Seja o próximo. Não venha com a história de... Chama de novo, bota o dedinho lá pra cima do ícone, né? É Lourdinha que vai lhe chamar. Com certeza ele vem. Agora vem, viu? Agora vem. Com certeza a Frânio vem. Prepara pro próximo mês. Que a gente não tem a moral que você tem. E é muito legal. Ele é uma pessoa muito acessível. Eu gosto de tirar. Ele só vai dar um não se ele não puder. A gente teve vários momentos com ele aqui. A última vez que eu tive com ele foi num evento em Natal também. Eu brinco muito com ele. E assim, com todas as ocupações, é uma pessoa sempre acessível. E eu sei que, inclusive, no último evento ele teve aqui, né? Que você fez de educação, ele veio. Ano retrasado ele veio. Foi ano retrasado, né? Ano passado eu não fiz, não. O que você está preparando aí de festividade para os 30 anos?
Ainda... Um bolo. Eu tenho certeza que nem eu, nem você, nem a família dela vai deixar ela só fazer um bolo. Não, bolo não, porque o bolo só se for de conhecimento. Eita, Claro, questão- esse aspecto aqui tá... Eu estou com outro projeto, antes disso, dando esse projeto, a gente vai fazer esse aniversário. Que a gente vai estar mudando, a Megasalt futuramente vai estar com a cara nova. Mas vai ter festa. Vai ter uma palestra por aí, um evento. Esperamos ser convidados lá nos Não dá para passar 30 anos em branco, viu? Tem muita história. Claudinha, eu perguntaria, os próximos anos, o que você tem de inovação? Mas o mercado ele é tão dinâmico que eu acho que essa pergunta hoje, além também de vir com resposta estratégica, não vale a pena a gente fazer, porque são estratégias. Mas de todos os desafios que você já vivenciou, né? A tecnologia ela está muito avançada. E antes assim, a gente, um 386 para um 486 era a cada um ano. Hoje em dia as versões, os aplicativos, os softwares, as tecnologias, principalmente depois de IA, elas se renovam constantemente, né? A informação ela tem um prazo muito curto de renovação. O conhecimento ele se renova constantemente. Então você tem um estudo que eu me lembro uma vez que eu vi que o conhecimento ele levava anos e anos para ser renovado. E isso hoje diminuiu para a questão de dias, né? Mas o que você, como mulher, como empreendedora, o que você, olhando para frente, qual é a tua expectativa que você tem de mundo? Não a tua visão sobre o mundo em si, assim, a Megasoft, mas ampliando, né? As pessoas, a tecnologia, você se conectando a tudo isso, que tipo de movimento você percebe que o mundo vai estar vivendo? A questão de conhecimentos, você fala conhecimentos. De conhecimento, de relacionamentos, porque são 30 anos. São 30 anos. Conhecimento, são várias formações que você passou, são pessoas que passaram. Então, não são mais de 14 mil matrículas, foram mais de 14 mil pessoas. Bem mais. Né? Bem mais. Com tudo que você viu nesses anos, e o que você espera agora para os próximos anos, de uma forma geral? Eu espero que as pessoas mais conectadas, porque os programas vão mudando. E também a gente também tem que inovar também. Que as pessoas, como jovens, né, tem que fazer uma inovação. A gente também tem, como falei, Downbyte. Eles têm até os programas com a IA dentro, com o ChatGPT. Então, tem que inovar em qualquer aspecto. A Uninasal também, ela também está inovando aí, chegando para inovar. Então, assim, a gente tem que estar inovando. Então, para que essa geração, no caso, sejam bem preparados para o desafio do dia a dia. Porque hoje o mercado de trabalho ele está competitivo e seletivo. E se você não tiver uma boa habilidade profissional na tecnologia, você vai ficar para trás. Então, o celular, qualquer pessoa pode mexer, mas esse celular jamais vai substituir o computador. Então, e assim, a gente tem que trabalhar em cima do novo. O novo assusta, mas se a gente não se capacitar, não correr atrás de melhoria da tecnologia, investir em máquinas boas, a gente vai ficar para trás. Então, a gente tem que avançar de acordo com a tecnologia, que está cada vez mais acelerando. A IA sempre existiu, né? A gente sabe, mas só que hoje o pessoal fala mais. Então, o Google já é uma IA, só que o pessoal hoje está falando mais. ChatGPT, tudo isso aí vai trazer, tem uma parte boa, porque você tem que saber usar. Para que usar, como usar. Porque quando você pega uma informação do chat, todo mundo conhece. É identificada logo. É identificada logo. Você tem que saber usar a tecnologia a seu favor, não contra. É verdade. É isso aí. A gente até falou, foi no último episódio, né? Na época lá, de alguns poucos anos atrás, quando você falou assim, existiu o Google, eu falei, naquela época era Buscapé. Era. Buscapé, isso é antigo. O quanto não evoluiu. É do tempo das páginas amarelas, né?
Era o tempo das páginas amarelas, né? É isso mesmo. Eram os ícones, tinha a janelinha, por causa de ícones, que a gente era pelos ícones, né? O Windows 95, eram os ícones, tinha a janelinha. Só janela do Windows. Hoje em dia você pega o All-in-One, né? Que é o monitor com a CPU e você só tem ali separado o teclado e o mouse, né? Não, era um tubo de imagem, era um teclado, era uma CPU, se não era de torre. Duas caixinhas. Duas caixinhas, né? Se o telefone celular, naquela época, começasse a tocar, fazer interferência. E a capa, né? Isso, e a capa, clássica capa. Né, a internet, era o molde, né? Que tinha internet molde, de escada. Internet de escada. De Alcimar, fui das primeiras clientes de Alcimar. Eu lembro que quando eu fui colocar a internet, então tinha a caixa d'água e tinha a caixa d'água e a mangueira, e tinha interferência, o sinal não chegava lá. Então, na época, Chico, que era o eletricista de Alcimar, trouxe um cano de 6 metros para ver se conseguia o sinal. Aí minha mãe chegou, não vai botar esse cano aqui não, porque pode cair em cima da rede. Uhum. Aí pronto, ela vai ligar para Alcimar chorando, porque eu queria internet. Então aí nessa época, Alcimar colocou até uma repetidora lá em Leda, na época. Aí para captar o sinal, aí deu certo. Então foi das primeiras, teve esse desafio, aqui foi das primeiras clientes. Doida para acessar o Orkut. Era o MSN. Nossa, então pronto. Isso, quando vibrava. Trabalhava a isso. Então, assim, no início é tudo desafio. Essa tecnologia hoje não precisa. A mangueira hoje não interfere, né? É verdade. E no caso tem que ter o aparelho de telefone também, a linha de telefone para conectar no molde. Eita, a internet era de escada. Internet de escada. Eu tenho saudade por causa da velocidade. Hoje é muito melhor, né? Com certeza. E interessante você falando, porque eu peguei aqui, eu estava querendo provocar uma situação, mas eu estava falando para a Rayane vir aqui terminar o episódio com a gente, sim. Mas ela disse, não vem. Né? Mas eu me lembro da primeira vez que eu vi o saldo do banco utilizando o SMS, cara. Era um negócio assim, né? E hoje em dia tá tudo aqui, né? Tudo na palma da sua mão. Desculpa para estudar não tem. Não tem. Né, Lotinha? Porque tá aqui, ó. Eu tô no ônibus, eu tô fazendo qualquer coisa, eu tô parado, eu posso estar usando isso daqui. Não tem desculpa. Não tem faculdade ruim, não tem escola ruim. Quando você não quer estudar. Quem não gosta de estudar, nada presta. Vai botar defeito em qualquer coisa. Foi reprovado, a faculdade me reprovou. Que faculdade reprovou? Você se reprovou. Eu como professor, eu sempre digo, você já começa com 10. Todo mundo ganha 10, os alunos ficam tudo felizes. Eu falei assim, agora eu não sei que diacho vocês fazem no meio do caminho, vocês vão perdendo ponto. Né? Eu falei, vocês já começaram com 10 aqui. Se não faltar, prestar atenção em tudo e continuar caminhando do jeito que está nesse momento, vai fechar 10. Mas aí eu também, como aluno, né? Professor é professor, mas quando o professor vira aluno, parece que muda aqui umas coisas dentro da nossa vida. A responsabilidade é outra. É outra. Mas é isso, eu queria agradecer, começar o mês de março, o mês da mulher, uma mulher tão especial para São José de Mipibu. Eu que agradeço pelo convite, né, de representar tantas mulheres fortes, empreendedoras, né, isso para mim é uma honra e um desafio estar representando todas aqui, essas mulheres fortes, empreendedoras no lar, na educação, no comércio, em qualquer área. A nossa gratidão, Lourdinha, pelo aceitar o convite, né? Mas muito mais assim, da tua amizade, da tua presença na cidade, de saber que você é inspiração para muitas pessoas, é inspiração para a gente também. Então a gente conhecer a tua história de perto é saber que tudo que você tem construído e vai construir mais tem muito valor nesse fundamento, nessas raízes aí. Então, gratidão pela força que você é, né? Existem muitas mulheres fortes aqui na nossa cidade que se espelham na sua força. Que bom saber disso. E somos resultado do seu produto, né? Já que passamos aí pela sua empresa, e pela Megasoft, pelo conhecimento adquirido. E nós mulheres não estamos para competir, nem comparar com a outra. É isso? Exato. Cada uma tem sua história, sua história de superação,
Não é fácil para qualquer mulher empreender em qualquer área. É difícil, mas a cada dia a gente vai conquistando espaços, não é isso? E olha, Lourdinha, é muito difícil para o homem também, né? Em geral. Em geral, assim, eu entendo que o nível de dificuldade é igual. Os desafios são iguais. Tanto pode acontecer algum tipo de desafio que a gente fala assim, a mulher passou por esse preconceito por ser mulher. E talvez alguma mente que veja que existe alguma diferença que eu não vejo nisso. Empreender também é aprender com nossos desafios. E aprender não tem sexo. Porque empreendimento não tem sexualidade. Não tem. Né? Então, isso é interessante porque muitas vezes para o homem também existe muitas barreiras mentais, muitas crenças limitantes de que, porque é homem, porque não pode fracassar, porque é homem, não pode demonstrar vulnerabilidade. Você disse uma coisa muito interessante que é não existe competição entre as mulheres. E não existe competição entre homem e mulher também. Né? Existe concorrência de negócios. Há espaço para todos. Mas tem espaço para todo mundo, né? A inovação. Tem sempre alguma coisa diferente que você pode fazer no seu negócio. E você tem demonstrado isso para a gente nessa história de vida, né? De empresa, muito mais de vida. Fazer diferente, né? Faço diferente, não faço igual. Isso aí. Ou como diz o meu querido mestre João Luiz Cortez, seja a diferença que faz a diferença. É diferente. Muito diferente. Né? E é isso. É a grande diferença. Isso. Gratidão, Lourdinha. Obrigado por ter Gratidão vindo. pelo espaço, pelo gratidão convite. a você que acompanhou a gente aqui. E você que está aí acompanhando, curte, comenta e compartilha. Manda um E aviãozinho. blim, blim, blim. E manda um aviãozinho. E manda um aviãozinho. Manda um Agora são aviãozinho. 5. É isso aí. Finish. Gratidão.